A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, queridos ouvintes, estamos aqui, glórias a Deus, na presença do nosso Deus para nós ler a palavra do nosso Pai. Aqui, meus irmãos, sabemos que o que mais nós precisamos é a bússola para ir para o céu. Esta palavra gloriosa é que nos ensina o caminho que devemos andar para chegarmos na glória com Cristo Jesus. É através da palavra de Deus, né, meus queridos irmãos? Não vamos nos deixar se enganar. O próprio Jesus diz que nos últimos dias viriam pastores fingindo, né? Seriam lobos devoradores, fingindo ser pastor de ovelha. E assim a gente tem visto tudo isso acontecendo. Mas Deus nos alerta pela sua palavra que nós devemos ler a sua palavra para não sermos enganados. E ainda mais Jesus diz para nós pedir o discernimento, né? Discernimento dos espíritos. Tem o Espírito Santo e o Espírito de Satanás, o espírito maligno. E assim o Senhor nosso Deus, ele diz, peça o discernimento de espíritos. Então, quando nós for ler a palavra de Deus, vamos confiar que o nosso Deus está aqui conosco, o Espírito Santo está intercedendo por nós e através de nós crer em nosso Deus, ele nos dará o seu Espírito Santo para nós discernir o que é de Deus e o que não é, né? E assim nós não vamos ser enganados, porque Jesus nos escolheu para sermos filhos de Deus. E é por isso que nós estamos aqui lendo, para não ser enganado. Vamos aqui no terceiro livro de Moisés, chamado Levítico. Glórias a Deus. Vamos orar, vamos ler a palavra de Deus. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante ao Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor e os filhos de Arão. Os sacerdotes oferecerão o sangue e expiarão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e ao redor, redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelha ou de cabra, para o holocausto, oferecerá macho sem defeito. E o degolará ao redor do altar, que dá parte que para o norte, que dá parte ao norte. Desculpa, meus irmãos. Que dá para o norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois o partirá nos seus pedaços,
como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, a fressura e as pernas lavar-se-ão com água. O sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote a oferecerá sobre o altar, ele torcerá o pescoço com a sua unha. Ele a queimará sobre o altar e o seu sangue será exprimido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza. E fendê-la junto às suas asas, porém não a partirá. Então o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Capítulo 2. As ofertas de alimentos. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E a trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote a queimará como memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobrar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. E quando ofereceres oferta de manjares, cozida no forno, será de bolos sem fermento de flor de farinha, amassados com azeite, e corões sem fermento, untados com azeite. E a sua oferta for oferta de E se a sua oferta for oferta de manjares, cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite. Oferta é de manjares. E se a sua oferta for oferta de manjares de frigideira, far-se-á da flor de farinha com azeite. Então trarás a oferta de manjares que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual o levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de manjares como memorial e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobrar da oferta de manjares de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecerei ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. E todas as suas ofertas dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de manjares o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. E se fizeres ao Senhor ofertas de manjares das primícias, oferecerás como oferta de manjares das suas primícias de espigas verdes.
tostadas ao fogo, isto é, de grão trilhado, de espigas verdes cheias. E sobre ela deitarás azeite e porás sobre ela incenso. Oferta é de manjares. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. As ofertas pacíficas, capítulo 3. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferta de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. E ambos os rins, a gordura que está sobre eles e sobre as tripas, o redenho que está sobre o fígado com os rins, tirará, e os filhos de Arão queimará isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante ao Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da tenda da congregação. Então os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico, oferecerá ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. Como também ambos os rins, a gordura que está sobre eles e sobre as tripas e o redenho que está sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada ao Senhor. Mas, se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá. E porá a sua mão sobre a sua cabeça e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. Como também ambos os rins, a gordura que está sobre eles e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote o queimará sobre o altar. Manjar é da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações e todas as vossas habitações. Nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Capítulo 4. Os sacrifícios pelos pecados dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar, por ignorância, contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se devem fazer e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor
pelo seu pecado, que cometeu um novilho sem defeito por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e trará à tenda da congregação. E os sacerdotes molhará o seu dedo no sangue. E daquele sangue aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da congregação. Perante todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins, bem como a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas e o redenho sobre o fígado. Com os rins tirá-los-á, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas, suas entranhas e o seu esterco. Enfim, o novilho todo levará fora do arraial e um lugar limpo, onde se lança a cinza e o queimará com fogo sobre a lenha. Onde se lança a cinza se queimará. Os sacrifícios pelos pecados do povo. Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância e o erro for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e quando o pecado que cometerem for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. E os anciões da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. Porém, todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura e queimará-a sobre o altar. E fará a este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim o sacerdote por eles fará propiciação e lhes será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e a queimará como queimou o primeiro novilho. E é a expiação do pecado da congregação. Os sacrifícios pelos pecados de um príncipe. Quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar de um
no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como gordura de sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote por ele fará expiação do pecado, do seu pecado, ele será perdoado. Os sacrifícios pelos pecados de qualquer pessoa. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito, pelo seu pecado que cometeu. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e a porá sobre a ponta do altar do holocausto. E todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará propiciação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem defeito trará, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. Então o sacerdote a queimará sobre o altar, e em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. Capítulo 5. Os sacrifícios pelos pecados ocultos. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu, ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for ocultado, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronuncia temerariamente, com juramento, ele for oculto, mas o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que, culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou.
e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu. Uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará para a expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para a expiação do pecado e o outro para holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado. Este, com a sua unha, lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará holocausto conforme ao costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado como que cometeu, e ele será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará a sua mão cheia do seu memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que cometeu. Em alguma dessas coisas, ele será perdoado. O restante será do sacerdote, como a oferta de manjares. Os sacrifícios pelos pecados de ignorância. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclo de prata. Segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas e ainda lhe acrescentará a 5ª parte, a qual dará sacerdote. Assim o sacerdote com o carneiro da expiação fará expiação por ele e ser-lhe-á perdoado o pecado. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber, e ser-lhe-á perdoado. A expiação de culpa é: certamente se fez culpado diante do Senhor. Capítulo 6. Os sacrifícios pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que ele deu em guarda, ou o que deixou na sua mão, ou roubou, ou o que reteve violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido e o negar com falso juramento,
ou fizer alguma outra coisa, de toda em que o homem costuma pecar, será, pois, que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo. E ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor num carneiro sem defeito do rebanho, conforme a sua estimação. Para expiação da culpa trará ao sacerdote. E o sacerdote trará expiação por ela diante do Senhor e será perdoado de qualquer coisa que fez, tornando-se culpado. A lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza do fogo do arraial para o lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A lei da oferta de alimento. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante ao Senhor diante do altar, e dela tomará um punhado de flor da farinha, da oferta e do azeite e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Sem fermento se comerá no lugar santo. No pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo filho entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para a vossas gerações das ofertas queimadas do Senhor. Todo o que as tocar será santo. Oferta para a consagração dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, a qual oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido. A 10ª parte de uma efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua, e metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. Numa vasilha de barro será misturada com azeite. Cozida a trarás. E os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote
que de entre seus filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo, pois por estatuto perpétuo será ela toda queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. A lei da expiação do pecado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que oferecer pelo pecado, a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Todo o que tocar a carne da oferta será santo. Se o seu sangue for espargido sobre as vestes de alguém, levarás em lugar santo aquilo sobre o que caiu. E o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo homem entre os sacerdotes a comerá. Coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pela expiação do pecado. Pelo sangue se traz a tenda da congregação para expiar no santuário. No fogo será queimada. Capítulo 7. A lei da expiação da culpa. E esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta da expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura. Também ambos os rins, a gordura que neles há, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado, como os rins se tirará. Com os rins se tirará. E o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é. Todo o varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como é a expiação do pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer holocausto de alguém será para si o couro do holocausto que oferecer. Como também toda oferta que se cozer no forno. Contudo, que se preparar na frigideira e na caçoula, será do sacerdote que a oferecer. Também toda a oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. Sacrifício pela paz. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se oferecer por oferta de louvores, com sacrifício de louvores, oferecerá bolos sem fermento, amassados com azeite, e corões sem fermento amassado com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Como os bolos, oferecerá por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. E de toda a oferta oferecerá uma parte por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue de oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvor
e da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até a manhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício, ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a oferecer não será aceito, nem lhe será imputado. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com o fogo se queimará, com fogo será queimada, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada do seu povo. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Deus proíbe comer gordura e sangue. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode-se usar da gordura de corpo morto e da gordura do dilacerado por feras para toda a obra, mas de nenhuma maneira a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. A porção dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão a oferta queimada do Senhor. Trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito, com o peito trará para movê-lo, por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar. Porém, o peito será de Abraão e de seus filhos. Também a espádua direita darei ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espádua direita para a sua porção. Porque o peito movido é a espádua alçada tomei dos filhos de Israel e dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, e o sacerdote e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para administrar
o sacerdócio ao Senhor, o que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da expiação do pecado, da expiação da culpa, da oferta das congregações e dos sacrifícios pacíficos, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou os filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. A consagração de Arão e seus filhos. Capítulo 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele as vestes, o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, os 2 carneiros e os cestos dos pães sem fermento, e reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. E vestiu-lhe a túnica, cingiu-o com o cinto e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele a estola e cingiu-o com o cinto de obra esmerada da estola e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peito o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça e sobre esta, na parte dianteira. Pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungindo o tabernáculo, e tudo o que havia nele e o sacrifício. E ele aspergiu 7 vezes sobre o altar, ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-las. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Também Moisés fez chegar aos filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas. Cingiu-os com o cinto e apertou-lhe as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado. E Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor e purificou o altar. Depois derramou o restante do sangue na base do altar e o santificou, para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que estará na fressura, e o redenho do fígado, os 2 rins e as suas gorduras, e Moisés queimou-os sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou-o, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça, e os pedaços e a gordura. Porém a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de cheiro suave,
uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro e degolou-o. E Moisés tomou do seu sangue e os pôs sobre a ponta da orelha, pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés fez também chegar os filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o restante do sangue sobre o altar em redor, e tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, ambos os rins, a sua gordura e a espátua direita. Também do cesto dos pães sem fermento, que estava diante do Senhor. Tomou um bolo sem fermento e um bolo de pão azeitado, coscorão, e os pôs sobre a gordura sobre a espádua direita. E tudo isto pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés tomou-as das suas mãos e as queimou no altar sobre o holocausto. Estes foram as ofertas da consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e ofereceu-o por oferta movida perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre os seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou Arão e as suas vestes, seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis, com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão queimarás com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias, até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e guardareis as ordens do Senhor, as ordenanças do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e os seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Vamos ver até aqui, meus irmãos, tá bom? Glórias a Deus. Amém, meus amados? Conseguimos ler 8 capítulos, graças a Deus, né? Deus é muito bom. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, sua família. Estaremos sempre orando por todos, tá bom, meus queridos?
A paz do Senhor Jesus para vocês.